Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a integral por substituição trigonométrica, que é um dos últimos tópicos que a gente trabalha no cálculo integral. Nessa técnica, a gente vai usar a substituição da variável original dada por uma variável que será aplicada numa função trigonométrica. Por isso, chama substituição trigonométrica. Para a utilização dessa técnica, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras. Então, relembrando aqui o triângulo retângulo, que é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, está representado aqui no vértice A, e os outros dois ângulos, o ângulo B e o ângulo C, que somados também são iguais a 90, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180. Então, desse triângulo de vértices A, B e C, a gente tem o lado A, que é a hipotenusa desse triângulo, e os lados B e C representam, então, os catetos desse triângulo. Destacamos aqui o ângulo B. Esse ângulo B, ele vai ser representado pela letra grega θ. E a partir dessa escolha, a gente vai relembrar quais são as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, tem uma sigla que ajuda a lembrar, que eu não sei se vocês todos conhecem, que é a SOHCAHTOA. Só, é uma palavra feia, né? CAHTOA. É uma sigla que vai ajudar a memorizar ou a lembrar qual é a relação que existe entre os lados do triângulo retângulo e um de seus ângulos. Então, aqui tomando como referência o ângulo θ, a gente tem esse só, que tem o H junto dele, vai apresentar-nos ou nos relembrar que seno de ângulo θ é o cateto oposto a θ sobre a hipotenusa do triângulo. Logo, no nosso triângulo, o cateto oposto a θ é B e a nossa hipotenusa A. O K também tem o H, vai representar a hipotenusa, e ele vai permitir que a gente lembre que o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Em relação ao ângulo θ, que está aqui, o adjacente é o lado C. Então, o lado C sobre a hipotenusa do nosso triângulo, que é A. Temos também a última parte da sigla, que vai nos lembrar da tangente. A tangente do ângulo θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o ângulo θ que está aqui no nosso triângulo, o oposto é B, adjacente a C. Então, B sobre C. Ok? Então, nós vamos precisar dessas identidades trigonométricas, dessas relações existentes entre um ângulo e os lados de um triângulo retângulo. Além disso, né, pelo teorema de Pitágoras, que eu escrevi, ainda não citei, teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ok? Então, essa técnica ela vai ser utilizada para a realização de integral de funções que apresentem termos que sejam representados por soma ou diferença de quadrados, tendo ou não, ou estando ou não dentro de um radical. Então, vamos ver do que isso quer dizer. Então, a integral por substituição trigonométrica, teremos aqui funções, ela vai ser utilizada em funções
que apresentam termos do tipo x² mais a², lembrando que x é uma variável e a é uma constante, raiz quadrada de x² menos a², raiz quadrada de a² menos x², entre outros termos que também relacionam o quadrado de uma variável e de uma constante. Então, vejamos o funcionamento dessas substituições. A ideia é, então, vamos lá. Eu vou pegar o meu triângulo e são 3 casos. Então, os 3 casos, vou colocá-los aqui, desenhar o meu triângulo retângulo. Então, aqui está o meu triângulo retângulo. Os 3 casos básicos. Vou definir que meu ângulo θ está aqui. E então, a partir do teorema de Pitágoras, a gente relaciona os lados do triângulo retângulo. A² é igual a B² mais C², ok? Bom, então vamos analisar. Desculpem o barulho, pode acontecer. Bom, então vamos analisar um caso inicial, onde nós tenhamos a raiz de x² mais a², ok? Então, pelo teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Então, essa é a hipotenusa e os outros 2 lados são os meus catetos. Beleza. Então, o que ocorre? Desse teorema, eu posso dizer, então, que A é igual a mais ou menos a raiz quadrada de B² mais C². Então, eu tirei o quadrado do A, passei para o outro lado, e aí, nessa equação, a gente vai ter esse mais ou menos, e vai descartar esse mais ou menos, uma vez que estamos falando de medidas de comprimento. Então, daqui a gente considera que a hipotenusa, é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos 2 catetos, que é um termo da forma como a gente tem aqui. Então, se eu tiver um termo que tem raiz quadrada da minha variável ao quadrado mais uma constante ao quadrado, eu vou ter um triângulo da seguinte forma. A ideia é relacionar ou posicionar os elementos no triângulo retângulo e criar uma substituição desse termo por uma função trigonométrica usando o ângulo θ, que eu vou destacar aqui. Então, esse termo que aparece na função x2 mais a2 vai representar a hipotenusa. Então, se eu tenho a hipotenusa como a raiz quadrada de x2 mais a2, logo, B e C, que estão aqui ao quadrado, representam, então, x e a, que são os catetos do meu triângulo. Então, eu posso colocar o x ou a em qualquer uma das posições. Uma observação: facilita quando a gente evita colocar a constante como lado oposto ou cateto oposto ao ângulo que a gente selecionou. Então, vou colocar x aqui e vou colocar aqui. Então, essa relação ela é verdadeira por causa do teorema de Pitágoras. Eu tenho um triângulo retângulo, aqui está a hipotenusa, cujos catetos do triângulo são A e X. Ok? Bom, que outro caso eu teria? Eu posso ter a raiz quadrada. Vejamos então um outro caso. X² menos uma constante ao quadrado. Bom, a ideia é a mesma. É posicionar e alocar os lados ou os termos que nós temos
nesse termo, né, dentro desse radical, como os lados de um triângulo retângulo, porque é a partir do triângulo retângulo que a gente define as razões trigonométricas. Então, aqui está o θ. Então, a gente começa aqui com um triângulo normal igual ao outro. A questão é, nesse caso, quem é que vai entrar em qual lado do nosso triângulo? Então, nós teremos sempre a hipotenusa e dois catetos. Então, pensando o seguinte, se eu tenho aqui, dentro de uma raiz quadrada, x ao quadrado menos a ao quadrado, x deve ser maior do que a. Por que x tem que ser maior do que a? Porque senão, se isso não for verdade, uma vez que x e a são positivos, que representam medidas, eu chegarei numa raiz quadrada de um número negativo, que não é um número real. Então, o que acontece? Quando que a gente vai ter uma situação como essa? Se a gente pegar o teorema de Pitágoras e deixar a hipotenusa ao quadrado, eu posso pegar b ao quadrado, vai ser a ao quadrado menos c ao quadrado. Se eu isolar o c, o cateto c, eu vou ter a mesma coisa. Opa, aqui não tem o quadrado, não. Sem o quadrado, que nós já tiramos, né? Se eu isolar o cateto c, vai acontecer a mesma coisa. Raiz quadrada de a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, observem que a hipotenusa é sempre, nos casos em que a gente tem uma diferença entre dois quadrados, a hipotenusa é sempre a que vem primeiro. Por quê? A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Logo, se isso aqui está dentro de uma raiz quadrada, se o termo tem que ser positivo, a hipotenusa vai ser o primeiro deles. Então, no caso de ter diferença dentro da raiz quadrada, o primeiro vai ser o quadrado da hipotenusa. Então, nesse triângulo, x é a hipotenusa, porque aqui ela está ao quadrado. O outro cateto é a, e o outro cateto é o termo que a gente tem aqui. Então, como a é a constante, a gente deve evitar colocar aqui, eu vou colocá-la aqui, e o termo raiz quadrada de x2 menos a2 vai ficar fazendo o papel de cateto oposto ao ângulo θ. Outra situação que pode acontecer é a raiz quadrada de A2 menos x2. E aí, seguindo a mesma ideia, pegar o triângulo. Opa, saiu alguma coisa errada aqui. Então, eu tenho aqui meu triângulo retângulo, meu ângulo θ, tá aqui. Então, posicionando então, a minha hipotenusa vai ser o a constante. Eu tenho então como catetos o termo raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado e x, ok? Então, por uma questão de preferência, eu vou colocar o x aqui e a raiz aqui. Se mudar a posição, o caminho pode mudar e você pode chegar num resultado que é equivalente trigonometricamente falando, certo? Então, isso aqui é só para facilitar a nossa vida. Ok? Bom, a ideia é trocar os termos desse tipo. Então, a ideia da substituição é utilizar as razões trigonométricas para substituir o termo que foi dado, que pode ser a função a ser integrada ou uma parte dela, por uma função trigonométrica. Então, nós vamos substituir a variável x pela variável θ, relacionando x, θ e o termo independente, porque nós queremos escapar do termo que está aqui. Então, qual é a razão trigonométrica que relaciona x, o ângulo θ que está nessa posição, e o a, que é o cateto adjacente ao ângulo θ? Então, aqui eu tenho cateto adjacente, cateto oposto. Então, eu vou usar a tangente. Então, para esse caso, eu vou usar a tangente de θ
tangente de θ é o cateto oposto a θ, que nesse caso é x, sobre o cateto adjacente, que é A. A partir daqui, faz um produto dos meios é igual ao produto dos extremos, você encontra a igualdade x é A vezes tangente θ. E usando esse termo, você vai conseguir trocar na sua função x, que é a variável original, por A vezes tangente θ, e aí transformar a sua função, que era uma função algébrica, numa função trigonométrica. Nesse caso, quem nós vamos usar? Qual das razões trigonométricas? Para relacionar θ, A e x. Nesse caso, o A, cateto adjacente, x é hipotenusa. Adjacente com hipotenusa é cosseno. Então, aqui a gente usaria cosseno de θ é igual a cateto adjacente A sobre hipotenusa x. De forma semelhante, x é igual a A sobre cosseno de θ. Para evitar esse cosseno de θ no denominador, o que a gente faz? Substitui 1 sobre cosseno θ. Lembrando que 1 sobre cosseno de θ é a mesma coisa que secante de θ. Então, nós vamos trabalhar com a função secante. Então, A vezes secante de θ. Então, eu troco x por A vezes secante de θ, e aí eu substituo uma função algébrica pela trigonométrica. E nesse último caso, x é cateto oposto, A é hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa, seno. Então, seno de θ vai ser o cateto oposto a θ, x, sobre a hipotenusa, que é a constante A. Então, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, x vai ser A vezes seno de θ. Então, é dessa forma que a gente vai proceder com a substituição, relacionando, então, a partir dos elementos que são posicionados no triângulo retângulo, a relação entre x e a nova variável θ, ok? Então, vamos a alguns exemplos. Então, vejamos um exemplo para ver se ficou claro e como que isso vai funcionar. Vamos lá. Vou pegar o exemplo integral. Então, esse exemplo. Integral de dx sobre raiz quadrada de 4 mais x2. Ok. Então, eu tenho um termo do tipo a ao quadrado mais x ao quadrado, certo? Meu a é 2. Por que 2? Porque 2 ao quadrado é 4. E o meu x é x mesmo. Então, como ficaria o meu triângulo? Desenhando o meu triângulo, eu vou ter o seguinte. Então, aqui está o meu triângulo retângulo, vou pôr aqui meu ângulo θ. Bom, então, se eu tenho a soma, raiz da soma é sempre hipotenusa. Então, essa aí é uma das mais simples. Se é soma, vai para a hipotenusa. 4 mais x2. Quem são, então, os outros catetos? Um deles é 2 e o outro é x. Então, como a gente mencionou inicialmente, evitar colocar a constante como cateto oposto, então, vou colocar a variável x aqui e a constante aqui. Lembrando que A vale 2, porque o 4 vem de 2 ao quadrado. Com isso, vou relacionar, então, x, 2 e θ. Oposto, adjacente, vou usar tangente. Tangente de θ, cateto oposto x, adjacente 2. Dessa igualdade, x é 2 vezes a tangente de θ. Então, como que vai funcionar a substituição? Eu preciso trocar x por 2 vezes tangente de θ e trocar dx por dθ, certo? Então, como que isso vai ser feito? A partir
dessa igualdade que nós estabelecemos a partir do triângulo, que está aqui. Beleza. Então, se x é 2 tangente θ, dx dθ representa a derivada disso aqui em relação à variável θ. Então, o 2 é constante, mantém. Derivada de tangente de θ é secante ao quadrado de θ. Então, dx vai ser 2 secante ao quadrado de θ dθ. Então, no lugar de dx vai entrar isso aqui. No lugar de x vai entrar isso aqui. E aí, a gente já pode fazer a substituição. Então, vamos lá. O que vai acontecer? A integral, então, de dx sobre a raiz quadrada de 4 mais x2 vai ser a integral de 2 secante ao quadrado de θ dθ, que é o dx, sobre raiz quadrada de 4 mais 2 tangente de θ ao quadrado. Beleza. Então, temos o seguinte, 2. Então, da substituição vai ficar 2 vezes secante ao quadrado de θ dθ. E aqui no denominador, a raiz, nós vamos ficar com 4 mais. Quando a gente pega o 2 tangente de θ ao quadrado, vai ficar 4 vezes tangente ao quadrado de θ. Então, um produto, cada um deles fica ao quadrado. Então, mais 4 tangente ao quadrado de θ. Beleza. 2 secante ao quadrado de θ dθ. E aqui dentro desse radical, a gente tem o 4, que é um fator comum. E aí, colocando como fator comum, vai ficar 1 mais tangente ao quadrado de θ. Ok. 1 mais tangente ao quadrado de θ é uma identidade trigonométrica, que corresponde a secante ao quadrado de θ. Então, a gente vai precisar dessas identidades também. Então, já anota essa daí. 1 mais tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ. Todas essas identidades trigonométricas, elas podem ser comprovadas usando semelhança de triângulo e etc. Mas como não é o nosso foco, nós vamos usar a identidade pronta. Então, usando a identidade, vai ficar integral de 2 secante ao quadrado de θ dθ sobre raiz quadrada de 4 secante ao quadrado de θ, que é uma raiz exata. Então, integral de 2 secante ao quadrado de θ dθ sobre 2 secante ao quadrado, não, né? Só secante. Podemos simplificar. Então, secante ao quadrado com secante de θ. Então, aqui a gente tinha secante de θ ao quadrado, um desses termos, né, do quadrado, cancela com o de baixo. O 2 a gente também vai poder cancelar. Cortou o 2. E aí, então, ficamos com a integral de secante de θ dθ, que pode ser obtida diretamente do formulário de integrais, ln de módulo de secante de θ mais tangente de θ mais c. Esse é o resultado que a gente tem na variável θ. O que a gente precisa fazer em todos os casos em que a gente utiliza a substituição? Voltar para a variável original. Então, nós vamos pegar esse resultado e agora a gente vai voltar para a variável original. Então, esse é o resultado que a gente tem para a variável θ, certo? Lembrando que
Lá do início da nossa substituição, a relação que nós usamos foi x. Vamos lá, como x é igual a 2 tangente de θ, ou tangente de θ igual a x sobre 2, ou então pegando o triângulo. Pegando o triângulo também é fácil fazer isso. Acho que é até mais fácil para pegar já a secante e a tangente. Desenhar aqui o triângulo. Então, θ é o mesmo triângulo que nós usamos lá no início. A raiz de 4 mais x2, que é a hipotenusa, o x, que é o oposto, o 2, que é o adjacente em relação a θ. Então, eu preciso de secante de θ e tangente de θ escritos como x. Tangente de θ já tem. Tangente de θ é x sobre 2. E secante de θ? Para escrever a secante de θ, nós vamos usar a relação secante de θ é 1 sobre cosseno de θ. Como cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, basta fazer hipotenusa sobre cateto adjacente. Então, a secante de θ, observando aqui o triângulo, vai ser a hipotenusa, que é a raiz quadrada de 4 mais x2, sobre o cateto adjacente, 2. Ok. Agora, a gente vai reescrever o resultado, usando, então, substituindo, né, voltando com a variável original. Então, teremos ln do módulo de raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado sobre 2, mais a tangente, que é x sobre 2, mais c, que pode ser escrita na forma ln raiz de 4 mais x2 mais x sobre 2, já que o denominador é igual, né? Mais c. E ainda, lembrando das propriedades operatórias dos logaritmos, logaritmo de um quociente é log do de cima menos o log do de baixo. Então, ficaria ln do denominador, que é 4, raiz de 4 mais x2, mais x, menos ln de 2. Esse ln de 2 é um número que vai juntar com essa constante aqui. Ou seja, ele não vai aparecer. Então, colocaremos ln do módulo de raiz de 4 mais x2, mais x, mais uma constante. Vou nem colocar a linha, não. Vou colocar C2 para ficar diferente. Ok? É muito comum acontecer isso e esse resultado ser apresentado dessa maneira. Então, não assustem, isso ocorre por causa da propriedade operatória dos logaritmos. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.